Boa noite, igreja. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu já falei, toda vez que eu venho aqui eu fico tremendo. Rapaz, que responsabilidade estar aqui à frente, gente. Vocês não têm noção. Aqueles que vira e mexe e prega aí, sabe o que eu estou falando, né? É um frio na barriga. Quem, ó, um dia se todo mundo pegar e falar assim, quem que vai pregar e ver que for eu, vocês vão ver que eu vou no banheiro, eu pego e começo a ficar orando, eu vou tomar água toda hora, dá um frio na barriga, me dá vontade de tremer e falar, rapaz, Senhor, misericórdia. Mas estão todos bem, né? Amém. Eu agradeço a Deus mais uma vez por estar aqui, né? Sempre me colocando à disposição dele. Agradeço o Antônio também que fez esse convite aí mais uma vez lá. Ele falou, meu irmão, vai lá e deixa Deus te usar. E eu agradeço a Deus. E o nosso irmão colocou aqui, né? Hoje eu confesso a vocês que quando o Antônio me chamou, desculpa, irmãos, quando o irmão me chamou, eu já tinha uma mensagem preparada. Só que eu acho que foi durante essa semana, eu estava lá em casa e quando eu estou lá em casa, principalmente lá em cima, lá eu coloco muita pregação para eu ficar escutando, né? E aí eu comecei a escutar Pastor Rafael Duarte, que é da igreja de Botafogo, Adventista de Botafogo do Rio, Manolo, esse pessoal aí que gosta de dar umas palavras, né? E aí veio uma mensagem que eu falei, e eu estava orando a Deus, falando, Senhor, eu tenho uma mensagem preparada, mas assim, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Até que eu estou entendendo que seja essa mensagem. Mas o Senhor me mostra. E aí orando a Deus, aí daqui a pouco eu coloco a pregação e eu orei a Deus de novo naquele momento e veio uma mensagem. Eu falei, Senhor, o Senhor entende, mas será que é essa? E aí eu coloquei uma outra pregação na sequência e bateu. Eu falei, até falei para minha esposa, eu falei, Kate, já orei e Deus já mostrou, então vai lá. E aí eu pegando estudando esse sermão, eu coloquei esse título: que tipo de pessoa você é? Porque hoje nós vamos falar de duas pessoas. Mas eu começo falando para vocês assim: você se sente um missionário? A Luzia está ali. Não. Você se acha um missionário de Deus? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós. Mas aí também vem a resposta: todos nós somos um missionário. Quando aceitamos Cristo como nosso Salvador e nos entregamos a nossa vida a Ele, nós nos tornamos um missionário de Deus. E aí eu faço uma outra pergunta: você se sente um profeta? Olha o Filipinho está ali, eu me sinto. Você se sente um profeta? E aí esses dias até eu estava comentando, até a Kate me perguntou o que é um profeta, né? E aí eu vim trazer, o que é um profeta? Profeta é um apóstolo, é um evangelista, é um ministro da palavra do Senhor. Sabendo de tudo isso, eu pergunto novamente: você é um profeta? Eu já estou começando a ver cabeças balançando. Amém. Amém por isso. E aí vem o título dessa pregação de hoje: que tipo de pessoa você é? Hoje nós vamos ver duas histórias, irmãos, de dois profetas cujo, além de ser usado por Deus para levar as boas novas do Evangelho para as pessoas lá fora, Deus tinha um outro objetivo, não somente para essas pessoas, mas também para esses dois profetas na vida deles. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Jonas. Livro de Jonas está fácil de encontrar, gente. É depois de Obadias, Obadias, isso. Obadias. Eu já ia me enroscar aqui, deu trava-língua. Aí vocês falam, é fácil de encontrar? É, gente. Antes de Mateus. E aí tem uns profetinhos ali também. Esses livros pequenos aqui é danadinho para a gente encontrar, né, Érica? E aí aqui nós vamos meditar um pouco na vida de Jonas. Que tipo de pessoa ele era?
Jonas, nós vamos começar pelo capítulo 1. E aqui nós vamos descrever um pouco desse livro. É um livro curto de 4 capítulos que dá para a gente meditar bastante nele. Amém? Encontraram? Misericórdia? Acharam? Então vamos começar lendo o versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Outras traduções dessa malícia fala que a maldade chegou até Deus. E aí começa a nossa meditação. E aí nesse versículo 2, Dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. O que Deus está falando para Jonas? Deus está convocando Jonas para uma missão. E qual seria a missão de Jonas? Para ele ir até a cidade de Nínive, para pregar para aquelas pessoas. Porque o que Deus queria levar para aquelas pessoas? A mensagem do quê? Do arrependimento. Por quê? Porque nós vemos aqui que no capítulo, versículo 2, a maldade daquele povo já tinha chegado até Deus. E Deus ele precisava que alguém fosse até a cidade de Nínive para quê? Para falar para eles, para pregar a palavra para eles. Jonas ele ficou incumbido de pregar o arrependimento para aquelas pessoas. Mas aí começa a história de Jonas. No versículo 3, ao contrário da ordem de Deus, Jonas ele não se dispôs a ir. Pelo contrário, a disposição dele foi do quê? De fugir. Ele fugiu da orientação de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Nada e ninguém se esconde de Deus. Nada e ninguém. Nós vamos passar pelo livro de Jonas, meditando um pouco. Os irmãos vão acompanhando. E nós vemos aqui, creio que muitos conhecem o livro do profeta. Jonas, quando ele é chamado por Deus, o que ele faz? Ele foge. Ele foge do que Deus pede para ele. De vez ele era um profeta, de vez ele ter a disposição de ir levar o evangelho, como Deus falou: Jonas, eu preciso que você vá até a cidade de Nínive e pregue o arrependimento para essas pessoas. Por quê? Porque a maldade deles está chegando até mim, meu irmão. Vai lá e pregue, filho, sobre essa maldade que eles estão tendo. Mas a disposição de Jonas qual que foi? De fugir. Não foi de atender o que Deus pediu. A decisão de Jonas teve consequência até mesmo para as pessoas que não tinham nada a ver com sua decisão. Pessoas quase perderam a vida. O barco que o Jonas estava prestes a afundar. No decorrer do capítulo 1, nós vemos que ao fugir, Jonas ele faz o quê? Ele entra no barco e ele vai para outra direção. Ele não vai para onde Deus estava mandando. Nínive está para o norte, ele está querendo para o sul. Ele foge para a cidade de Tarsis. Estudando um pouco, essa cidade de Tarsis, ela fica ao sul da Espanha. Então é completamente diferente. Ele vai para cá, Nínive está para cá. E como eu falei, nada e ninguém se esconde de Deus. Jonas ele entra no barco para fugir. E houve consequências. No decorrer do capítulo 1, nós vemos que esse barco ele começa a passar por quê? Eu ia falar turbulência é avião, quase saiu, né? Mas eles começaram a pegar um ar em fúria, vamos colocar, agitado, obrigado. A certo ponto de o barco começar a querer afundar, de estar entrando água e tudo mais. E aí começa a bater o desespero no pessoal que está dentro do barco, e eles começam a querer lançar a sorte para saber de quem é a culpa, por que aquilo estava acontecendo dentro do barco. E estudando um pouco também sobre essa questão deles lançarem a sorte, era um costume antigo do povo. Eles lançarem a sorte para saber quem era o culpado de alguma coisa ou outra. Nós estávamos falando até eu e o Wesley de Acai, né? Foi Acai que nós estávamos falando, né? Lembra de Acai? Josué lança, falando com Deus, lançou-se a sorte,
tribos, famílias, até chegar à tenda dele. Era já um costume antigo. E aí aqui eles começam a querer fazer o quê? Lançar a sorte para saber. E nisso, Jonas ele está o quê? No porão do barco, deitado, dormindo, tranquilo. Aí eu pergunto, como que você consegue ficar tranquilo dentro de um barco agitando? Eu não sei nadar, eu já não entro em barco. Meus pais moravam em Ilhabela, eu precisava atravessar a balsa. Quem já foi ali para Ilhabela? Já foi, Antônio? É um canal, é tranquilo, não tem onda. Só que quando o mar começa a falar que nem um primo meu revolto, ali começa a criar onda. Não aquelas grandes, mas ondas de 1, 2 metros que começam a balançar. Irmãos, eu passei por isso uma vez, para nunca mais. Misericórdia, isso não é de Deus não, gente. Não é de Deus, você é doido. Sim. Não, só é um negocinho de 1 metro, né, Antônio? Do lado só. E à frente uma rampinha. Meu, gente, é loucura. Aí eu falo para você, como é que você pode ficar tranquilo dormindo? E Jonas estava. E quando as pessoas começam a questionar e vão até ele também perguntar o que ele teria feito, Jonas ele pega no versículo 9 ao 12, Jonas ele começa a se sentir um peso na sua consciência. Porque ele se apresenta, ele apresentou a tripulação que tudo que estava acontecendo era culpa de quem? Dele mesmo. Por quê? Porque ele viu que ele tinha contrariado a ordem de Deus. Os homens não precisaram jogar sorte como era de costume deles. Jonas ele se apresenta, né, no versículo 9, ele se apresenta à tripulação primeiramente como um hebreu, mostrando a sua religião, o seu povo. E ele coloca que ele é temente a Deus. Mas eu te pergunto, como ele é temente a Deus e que ele não faz o que Deus pede? Meio contraditório. Meio contraditório. Mas ele se apresenta para eles. No versículo 14 ao 17, após Jonas pegar e se apresentar para a tripulação e ver que a culpa era dele, falar que a culpa era dele, a tripulação elas fazem, mesmo eles tendo os deuses deles, né? Porque cada um começava a orar para os seus deuses, eles começam a orar para Deus, pedindo clemência, misericórdia para Deus, para que Deus tivesse misericórdia deles. E aí vem um grande ponto. Eles pedem misericórdia para Deus, eles veem que tudo que está acontecendo é culpa de Jonas, e eles têm uma atitude agora. E qual seria a atitude deles? Lançar Jonas ao mar. Bom, se o problema é seu, então é o seu problema que eu vou lançar fora. Se você se mostra ser temente a Deus e você não faz o que Deus quer, meu irmão, não é aqui que você vai ficar. Eu não vou me perder por causa de você. Como é que eu vou me perder? E aí é onde do versículo 14 ao 17, esses homens, após fazerem as suas orações, eles lançam Jonas fora. Irmãos, Jonas estava fugindo de uma ordem de Deus. E com medo do que poderia acontecer com aqueles homens, eles lançaram Jonas no mar. Mas ao lançar, versículo 17 fala assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e teve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Não foi somente ser lançado ao mar e ficar ao velho ditado, né? Ao Deus dará, vamos colocar. Não. Veio o castigo de Jonas também, da parte de Deus. Deus ele pega e ele coloca aqui um peixe. Traga, né? Traga, engula Jonas. E ali Jonas permanece 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe. Esse peixe não poderia ser pequeno, né, gente?
Imagina, se Jonas for do meu tamanho, então, rapaz, tinha que ser um Titanic, hein? Tinha que ser um pouco grande, né, irmão? Jonas, rapaz, ia ser fora. Mas você vê, existem consequências. Volto a falar, nada e ninguém se esconde de Deus. Toda atitude que Jonas fazia, Deus ele estava sempre olhando. Sempre olhando. E aí viajamos pelo capítulo 2 de Jonas. Nós vemos que o profeta teve tempo para meditar em seus atos, pois ele viu que tudo que estava acontecendo era devido ele ter contrariado uma ordem de Deus. Mas ele teve tempo como assim, William? O versículo 17 do capítulo 1 fala que ele ficou quantos dias e quantas noites? 3. E aí o capítulo 2 ele começa assim: então Jonas, no ventre de um peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Será que ele começou a meditar? Será que ele começou a lembrar por que ele estava ali dentro do ventre de um peixe? Será que deu tempo para ele pegar e falar assim: rapaz, eu estou aqui, eu acho que é culpa minha, hein? Capítulo 2 começa falando que Jonas orou ao Senhor, seu Deus. No versículo 1 nos chama a atenção por esse relato. Ele orou a Deus. Mas o mais interessante desse capítulo, irmão, falando do capítulo 2, olha o versículo 7, o que nos mostra. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a Ti a minha oração no Teu santo templo. Quando Jonas percebeu, irmãos, que ele ia morrer dentro da barriga desse peixe, Jonas se lembra de Deus e começa a fazer o quê? A orar. Ele se lembra de Deus e começa a orar. E o interessante é que ele tem a certeza que a oração dele chegou no santo templo do Senhor. Porque o final do versículo fala: a minha oração no teu templo, no teu santo templo, subiu. Ela subiu. E quando ele orava a Deus, ele acabava tendo a certeza, irmãos, que a oração dele estava chegando ao Pai. Mas você estudando o livro de Jonas, é meio que contraditório, porque você fala: poxa, ele é um profeta, ele é para levar a mensagem de Deus para as pessoas, Deus te dá uma orientação e ele corre dessa orientação. Precisou acontecer algo com ele e algo grave, porque não é uma coisa simples. Foi ele ser lançado ao mar, ser tragado por um peixe e ficar 3 dias e 3 noites dentro do ventre desse peixe. E ali ele começa a orar a Deus. Em meio à sua oração, olha o versículo 9. Mas com a voz do agradecimento, eu te ofereci sacrifícios. Eu te oferecerei sacrifícios. O que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas, meus irmãos, ele começa a fazer o quê? Uma promessa a Deus. Resumindo, meus irmãos, sabe o que Jonas ele fala para Deus quando ele começa a orar? Senhor, me salva. Me salva, que agora a minha vida eu vou dedicar a Ti. Me tira do ventre desse peixe, Senhor. Que aí, ao contrário do que eu fiz lá no começo, eu vou começar a fazer as coisas para o Senhor. Eu vou louvar em Teu nome, eu vou pregar em Teu nome, eu vou falar do Senhor para as pessoas. É mais ou menos isso que o versículo 9 vem nos apresentar. Ele começa a falar que ele vai oferecer sacrifícios e o que voltei, pagarei. Ao Senhor pertence a minha salvação. O capítulo 2 nos mostra que Jonas ele ora, ele reconhece, ele medita, ele pede desculpa para Deus e no final ele fala o que? Senhor, eu vou dedicar a minha vida a Ti agora. Mas aí não para por aqui, irmãos. É como eu falei, esse livro é maravilhoso, que ele é 4 capítulos e dá para você viajar por ele. E aí entramos no capítulo 3. E o capítulo 3 nos mostra novamente um novo chamado a Jonas.
E olha o que vem falando aqui, ó, no versículo, vamos ler o 1 até o 4. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida ou destruída. Rapaz, você precisa passar por alguma coisa para você pegar e se dedicar à obra do Senhor? É como, às vezes, a gente estava conversando em casa, eu e o Wesley trabalhava comigo, e aí teve um dia que nós estávamos falando que, chegando no céu, eu quero ver fulano de tal, eu quero perguntar para fulano de tal, eu quero saber. E tem tantas pessoas que a Bíblia nos mostra, que se a gente for colocar na ponta da caneta e falar assim, eu quero conversar com essa pessoa, Jonas é uma, de você chegar para ele e falar: meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um profeta, Deus ele te faz um pedido, uma orientação, uma ordem, uma convocação, te determinou que você fizesse algo. Você corre, você não quer. Deus te deu seu castigo. E aí você pega dentro do ventre de um peixe, você cata, começa a orar, meditar, que é o que você já tinha que ter feito lá atrás. E aí você pega depois e fala: Senhor, eu quero fazer a tua obra. E aí demorou tudo isso para que você fizesse a obra de Deus. Pois aí Jonas ele começa a fazer. Nínive, ela na época, ela era a capital da Síria. A Síria, né? A Síria. E era o povo que era contra o povo de Deus. Era a oposição do povo de Deus. E aí você vê, será que Jonas, ele, por algum motivo, ele teria de não ir levar essa mensagem? Mas se Deus, é maravilhoso, porque aqui, ó, olha o versículo 3. Olha o que fala: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Aí vem agora. Ora, Nínive era a cidade, o quê? Muito importante para quem? Mas como que seria importante para Deus, se é o povo que perseguia o povo dele? Se Deus está falando para Jonas, e por que Jonas está contrariando uma ordem de Deus? Irmãos, Jonas pregava uma mensagem de arrependimento ao povo de Nínive. Ele falava para aquelas pessoas: gente, essa cidade ela vai ser destruída. Jonas alertava esse pessoal, porque Deus pediu para que ele fizesse isso. E decorrendo do capítulo, no versículo 5 a 9, nós vemos que após Jonas pregar a mensagem de arrependimento, o povo de Nínive começava a se arrepender, inclusive o próprio rei da cidade. O próprio rei, irmãos. Será que era importante para Deus essa cidade? Jonas começava a pregar o arrependimento para aquelas pessoas. O rei, a maior autoridade que existia naquela cidade, ele também se arrepende. E ele não somente se arrepende, ele faz um decreto. E o que ele decreta, meus irmãos? Que todos os moradores da cidade e todos os animais, não era só as pessoas, todos os animais juntamente com as pessoas, eles não poderiam comer, não poderiam beber, nada. E além do mais, eles teriam que se cobrir com roupas feitas de panos grosseiros. E eu falei: mas por que ele decretou isso? Sabe por quê, irmãos? Porque quando aquele povo ele se arrependeu, principalmente o rei, onde ele se colocava acima de todo mundo, ele começa a se colocar inferior a Deus. Porque quando Jonas ele prega para aquele povo, o rei ele entende que acima dele tem um ser superior.
Porque quando Jonas fala que a cidade toda será destruída, ele entende que acima dele tem um poder infinito. E aí ele, não somente ele, mas ele faz todo o seu reino se vestir com o que tem mais de simples na face da terra. Não para humilhar o povo, mas para quê? Para que todos se lembrassem que eles são inferiores a Deus. Ninguém acima de Deus. Olha o versículo 10, irmãos, o que vem dizendo. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhes que faria e não fez. Será que a cidade de Nínive era importante para Deus? Será que a cidade de Nínive era, especial para Deus também? Deus, ele tinha falado para Jonas: vai lá e fala que 40 dias eu vou destruir tudo. Aquela terra, aquela cidade, ela vai ficar ao pó. Jonas vai. Eu não posso falar que talvez Deus não esperava isso, porque Deus, ele esperava o arrependimento das pessoas. Mas colocando para nós, será que nós esperaríamos que uma cidade se arrependeria? Uma cidade, irmãos. Não é a gente aqui, vamos colocar que nós estamos aqui em 30 para 40 pessoas, e aí 30, 40 pessoas se arrepender. Nós estamos falando de uma cidade inteira. Uma cidade inteira. No começo do capítulo 3 fala que essa cidade era muito importante para Deus. E aqui vê no final do capítulo que Deus teve misericórdia dessa cidade, de todo esse povo. O arrependimento do povo de Nínive deteve o julgamento de Deus. Esse arrependimento não teve um efeito duradouro, irmãos. Por mais que a cidade não fosse destruída, mas o efeito não foi duradouro. Deus teve piedade daquele povo, pois Nínive foi destruída posteriormente pelo povo dos Medos e os Babilônios, no ano de 612 a.C. Mas na época de Jonas, eles se arrependeram. Quando Jonas foi lá levar a mensagem para eles, eles se arrependeram. O decorrer da história aí foi diferente. Nós vimos que a cidade de Nínive também ela se desviou. Mas naquela época, quando a mensagem foi pregada, eles se converteram. Naquela época, irmãos, eles levaram a sério a mensagem de Deus. Será que era fundamental o profeta pregar a mensagem de arrependimento para o povo naquele tempo? A Bíblia mostra que sim. A história poderia terminar assim, né, irmãos? Jonas correu de Deus, levou o castigo, pregou, o povo se arrependeu. O livro de Jonas acabou no capítulo 3, está tudo certo, a história é maravilhosa. Tem mais um capítulo. Esse capítulo me deu, olha, eu vou falar para você, me deu uma raiva de Jonas. É sério, irmãos, dá uma raiva de Jonas. Porque eu vou falar para você, você é um servo de Deus. A sua missão é você ir pregar. E que as pessoas... Eu estava comentando esses dias com a minha esposa, mas comentando com outras pessoas também. A lição veio falando sobre o joio e o trigo, né? Nós estávamos conversando sobre a palavra do semeador e tal. Semana passada, se eu não me engano, veio a lição. É que eu estava lá no Teotônio Vilela. Irmãos, e aí você pega junto com a mensagem. Eu peguei essa parte e levei junto com o meu sermão, que foi também a mensagem dos 3 anjos. E aí, na parábola do semeador, você pega o semeador, o senhor da fazenda lá falando que ele planta boa. A continuação da parábola, você vê Jesus esclarecendo para os discípulos, falando que ele é o semeador, que o campo é o mundo. E aí você ajunta com a mensagem angélica, a primeira mensagem, onde o anjo percorre todo mundo, levando o evangelho para o mundo. Plantação, campo, mundo. Quem é o anjo do Senhor hoje nessa terra? Somos nós. O mundo é aí fora. A semente que planta somos nós. Como é que Jonas ele pega
no capítulo 4 me deu uma raiva dele. Eu falei, miserável. Falei, tu é miserável, cara. O capítulo 4, Deus dá uma lição em Jonas. Por que ele dá uma lição? O capítulo 4 demonstra que Jonas, ele não ficou contente. Que o povo se arrependeu, irmãos. Eu olhei e falei, miserável. Vamos ter um papo aí quando nós estivermos cara a cara, porque não tem como. Uma cidade que tinha 120 mil pessoas. Não era 40 pessoas, era 120 mil pessoas. Irmãos, nós vamos em Atos. Quando nós vimos que Pedro abre a boca e 3 mil se convertem, nós falamos, meu Deus do céu, que poder do Espírito Santo, glória a Deus. O abençoado, ele contraria Deus, ele depois vai lá e prega, 120 mil pessoas se convertem, e aí começa o capítulo 4 falando, com isso, desgostoou-se Jonas extremamente e ficou irado. Meu irmão, como é que você fica irado com 120 mil pessoas se converteram aos pés do Senhor? Não, Jonas, não faz isso não, meu irmão. Eu fiquei olhando, por mais que você sabe o final da história, mas você viaja, você fala assim, não faz isso não, irmão. Não é certo não, você é doido. E aí Deus, ele começa a pegar e dar uma lição em Jonas. Deus, ele faz crescer uma planta numa noite, Jonas ali sentado, e na outra noite essa planta morre. Jonas fica irado novamente com Deus, e Deus pergunta para ele, mas é certo de você ficar irado, meu irmão? Você está por quê? Aí Deus, ele vem e fala com ele, você não plantou? Você não fez crescer? Você não fez nada para que ela morresse. Você tem mais compaixão de uma planta cujo você não fez nada do que com 120 mil pessoas que se converteram. Aí eu falo, Jonas, que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa você é, Jonas? E aí eu me deparo com outro profeta, que a história foi diferente. Livro de Atos, capítulo 10. Que é uma história também que me chamou a atenção. Nós vemos aqui no capítulo em Jonas, que Jonas, ele começa a fazer distinção das pessoas. Jonas, ele não queria que as pessoas se convertessem, porque Jonas julgava aquelas pessoas, por não ser do povo dele, do povo de Deus, que eles não mereciam se converter. E aí nos deparamos com Atos 10. Atos 10 é uma história de um centurião, cujo era um homem piedoso e temente a Deus, juntamente com toda a sua família. Um dia esse homem teve uma visão, cujo anjo apareceu, um anjo do Senhor apareceu a ele, falando que suas orações tinham chegado até Deus. Esse anjo falava a Cornélio para enviar mensageiro para a cidade de Jope, em busca de Pedro. Após a visão, Cornélio enviou o mensageiro a Jope em busca de Pedro. Nós vemos aqui no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 8, um centurião. O que era um centurião? Quem sabe o que era um centurião? Todo mundo sabe, eu quero que alguém fale. Fala aí, Antônio, vai. Centurião. Exato. Se fosse hoje, a polícia pegava o capitão, né? É o que manda. Que manda e desmanda. Na época de Jesus, o que o centurião fez? Mas falando na época de Jesus, o que o centurião fez? Com o próprio Jesus. Era eles que matavam. O povo condenou, mas quem matou? E aqui nós vemos um centurião. Ele teve uma visão. Do versículo 1 ao 8, isso aqui vai ficar de lição de casa para nós. Do versículo 1 ao 8, esse centurião,
ele tem uma visão. Um anjo do Senhor aparece a ele. A palavra de Deus começa falando que esse centurião, ele era temente a Deus. Era um homem muito piedoso. Ao contrário do que os outros faziam, a Bíblia descreve que ele era o quê? Piedoso. E temente a Deus. E não somente ele, mas também a sua casa. Como é que uma pessoa que percebe um centurião, você fala de centurião, é aquela figura que perseguia o povo de Deus. É aquela figura que matava o povo de Deus. E aí o Senhor novamente entra em ação, enviando um anjo, dando uma visão a ele, para que ele fizesse o quê? Para que ele mandasse mensageiros até a cidade de Jope, para que fosse buscar quem? Pedro, um outro profeta. Aí vai entrar outro profeta na história. E aí nós começamos com Pedro, após essa visão. Do versículo 9 ao 16, vamos ver que é maravilhoso. Amém? Aí vocês estão no capítulo 10? No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Irmãos, hora sexta, eu fiz que nem o Ariel falou sábado. É bom a gente buscar porque dá mais conhecimento. Hora sexta, nos dias de hoje nós achamos que é 6 horas da manhã. Mas não, lá era meio-dia. Meio-dia, por quê? O povo de Deus, ele conta o quê? Do nascer do sol ao pôr do sol. Então 6 horas da manhã, mais 6, 12 horas. Então era meio-dia. Então por volta do meio-dia, estando com fome, e aí vem a confirmação. Aí vem a confirmação. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Isso nós estamos falando de Pedro, tá? Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Olha só, Pedro ele começa a ter uma visão de um grande lençol descendo dos céus e nas 4 pontas animais segurando. Animais quadrúpedes, répteis, aves, nas pontas segurando esse lençol. E ouviu-se, versículo 13, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Então nós começamos a entender que esses animais que desciam ali na visão de Pedro eram animais impuros. Porque se ele está replicando ao Senhor falando, não. E olha só como que é o teste com Pedro. Começa esse teste por quê? Hora sexta, meio-dia. Versículo 10, Pedro estava com fome. Enquanto as pessoas estavam preparando as coisas, Pedro ele sobe até a parte de cima da casa. E é onde ele começa a ter essa visão. E quando vem essa visão, Pedro ainda não entende. Mas ele entende que aquilo seria o quê? Para ele matar e comer, porque a voz estava falando para ele. E ele fala: não, Senhor, é imundo, eu não como animal imundo. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Versículo 16: sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Pedro também tem uma visão onde descia do céu um lençol com 4 animais em cada ponta. Vendo que Pedro estava com fome, veio uma voz que dizia para Pedro matar e comer aqueles animais, porém Pedro negava, pois sabia que os animais eram imundos. Mas ainda Pedro não entendia o que essa mensagem queria dizer. Já falei para vocês a última vez, esse livro é maravilhoso. Atos dos Apóstolos. Leiam, eu estou apaixonado. Capítulo 14. Do Novo, é a página 86, e do Antigo, 136. E aí tem um trecho que fala sobre essa visão. Essa visão serviu tanto para repreender a Pedro, quanto para instruí-lo.
revelou-lhe o propósito divino de que, pela morte de Cristo, os pagãos deveriam se tornar cordeiros dos judeus nas bênçãos da salvação. Até então, nenhum dos discípulos pregaram o evangelho aos gentios. Na mente deles, o muro de separação posto abaixo pela morte de Cristo ainda existia. E sua missão se limitava aos judeus, pois entendiam que os pagãos estavam excluídos das bênçãos do evangelho. Agora o Senhor queria ensinar a Pedro a extensão universal do plano divino. Então, quer dizer, essa visão ela não tinha nada com a questão de alimentação. Deus estava querendo mostrar para Pedro o quê? E entra Cornélio. Os discípulos eles não pregavam para os gentios. E quem eram os gentios daquela época? Era um povo, lembra de Jonas? Jonas não queria para Nínive porque Nínive era ao contrário do povo de Deus. Pedro ele não queria e os discípulos justamente não queriam pregar para os gentios, por quê? Porque era o povo que não era teoricamente o povo de Deus. E quando Deus ele faz descer esse lençol com os animais ao redor, nas pontas, Deus ele está mostrando para Pedro assim: Pedro, o céu é para todos. O céu é para todos, Pedro. Não é só para os judeus. É para todos, os gentios também. Eles podem ser, aqui vem falando, eles podem ser co-herdeiros do povo de Deus. E aí eu fui procurar, né? Co-herdeiros. Co-herdeiros, cadê aqui? Co-herdeiros é aqueles que herdam a herança do que não é dele. Co-herdeiros. Então, se a Érica ela vai herdar alguma coisa, eu posso herdar se ela também me permitir. Ela vai herdar a vida eterna. E eu quero ser co-herdeiro de herdar também junto com ela, porque eu tenho esse direito. Deus ele estava mostrando para Pedro essa visão. E Pedro ele não entendia. E aí nós entramos no versículo 17, nos mostrando Pedro, ele ainda estava o quê? Perplexo, querendo entender o que a visão estava querendo falar para ele. Versículo 19, vem falando assim: então meditava Pedro acerca da visão. Disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vá com eles, nada duvidando, porque eu os enviarei. Descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu quem buscais, a quem viestes buscais. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. E aí eu comecei a ver isso daqui, eu falei: que diferença entre Pedro e Jonas. Porque Jonas, quando ele recebe uma orientação de Deus, ele corre. E aqui, no começo do capítulo, Deus ele pega Cornélio, e dá uma visão e fala: vai lá e manda seus mensageiros agora. Ele mandou um gentil mandar buscar um profeta. E aí nós vemos a mensagem que Deus dá para Pedro. E Pedro, no versículo 17, ele fica perplexo, querendo entender o que essa visão dava para ele. E aí o Espírito Santo vem falar para ele assim: Pedro, o negócio é o seguinte, desce lá. Está chegando 2 amigão lá na porta, que eu mandei eles vir te buscar. Quando ele fala, ele já sabia que Pedro, quando ele abrisse a porta, ele ia se assustar. Porque quando ele ia deparar com as pessoas, ele ia falar: peraí, mas esse aqui é o povo que me persegue. Tá maluco? Eu não vou com eles não. Mas você vê, o próprio Espírito Santo fala para ele: eu os mandei vir te buscar. Eu olhei e falei: e agora? O que Pedro fez, meu irmão? Quando esse Pedro, no versículo 23, já mostra que Pedro ele começa a ir até o encontro de Cornélio, né? E chegando no versículo
chegando no versículo aqui 29 a 33, quando Pedro ele chega diante de Cornélio, Cornélio ele começa a explicar o porquê que ele mandou buscar Pedro. Ele começa a falar sobre a visão, as orações dele tinham chegado até a Deus. E Deus ele pede para que Pedro fosse até Cornélio. Quando Pedro escuta Cornélio falar do sonho, ele entende o propósito de Deus. Olha o versículo 34. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Versículo 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Pedro ele começa a entender o porquê que Cornélio foi chamar ele e o porquê que Deus tinha dado também a visão para ele. Pedro ele começa a perceber que aquela visão do lençol descendo era para Pedro assim, Deus falando: Pedro, por que você não fala de mim para as pessoas? Por que você acha que só tem que ser para o povo de Deus? E aquele povo lá fora, ele não merece ouvir? Pedro, eles merecem ouvir. Tem pessoas que me adoram. Cornélio é um. Ele é temente. A família dele é temente. É uma pessoa boa, piedosa, porque aqui no começo fala que ele ajudava também as pessoas. E aí aqui no versículo 34, 35, depois que ele escutou o sonho de Cornélio, que aí eu comecei a ver que Pedro ele entendeu, eu falei: que diferença de pessoa ele é de Jonas. Pedro, que pessoa é você, cara? Já ouvimos relato em alguns capítulos antes, onde ele pegava e pregava. No próprio capítulo anterior vem falando sobre a cura, a ressurreição de Dorcas, que ele tinha feito um milagre. Eu falei: cara, que pessoa é você? Tudo por causa do poder do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode mudar. Jonas ele não permitiu que o Espírito Santo mudasse ele. Por algum momento parecia, porque ele nega, recebe o castigo, se arrepende, mas depois ele se arrepende do que ele fez. Eu falo: meu irmão, você recebe o Espírito Santo por fase? É por fase que você recebe? Não, filho, deixa que ele penetre e trabalhe na sua vida, irmão. Seja completo. E Pedro aqui ele dá ouvido ao Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo fala: Pedro, desça e vá com eles, porque eu mandei você ir, ele não questionou, ele simplesmente foi. E aí nós vemos que do versículo 36 ao 43, Pedro aí descarregava sobre Jesus, sobre as pessoas. Aí ele pregava, irmãos. Pregava com propriedade para as pessoas. E do 44 ao 48, aí nós vemos o poder do Espírito Santo. Nós vemos que enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo descia sobre todos os que estavam ali. E o que me encantou foi o último versículo do capítulo, o 48. E olha o que vem falando. Pedro ele pregando para as pessoas, o poder do Espírito Santo descendo em cima de todo mundo, as pessoas se maravilhando com o que Pedro falava. E aí vem assim: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Será que tinham pessoas que tinham se arrependido ali também? Se ali está falando, se a Bíblia me fala que ordenou que fossem batizados, eu falei: Senhor, tenho certeza que pessoas se arrependeram. Certeza. E ao contrário de Jonas, eu não vejo aqui uma pessoa que ficou com raiva. Eu vejo pessoa que desde lá do capítulo 1 ele vem trabalhando, só que aqui foi diferente. Aqui Pedro ele começou a pregar para o povo que era considerado o oposto do povo de Deus. Irmãos, eu faço a pergunta: que tipo de pessoa é você? Que tipo? Eu coloquei na minha vida: William, que tipo de pessoa você é? O Evangelho ele fala para mim o quê? O meu mestre, o meu Senhor, ele me dá uma orientação: ide pregar o Evangelho para quem?
Somente para o adventista? Não, né? Ele fala para quem? Toda criatura, para toda tribo, língua, nação. A gente estava comentando com o Val lá no final, lá fora, eu e a Adriana, e a gente conversando um pouco ali com ele. E aí nós comentamos uma coisa: haverá um dia que Jesus ele vai vir com o seu dedo no seu olho, enxugará a última lágrima, a última. Mas para que isso aconteça, irmãos, o que a palavra dele fala? Ide, pregar o evangelho a toda língua, tribo, nação, para que aí aconteça o quê? Para que aí chegue o fim. O fim é a vida dele, irmãos. Mas para que a vida dele chegue, para que esse fim chegue, para que ele venha com o dedo dele assim, ó, no meu olho e tire a lágrima, eu preciso pregar o evangelho. Que tipo de pessoa que eu estou sendo com as pessoas lá fora? Que tipo, irmãos? Será que eu estou falando com as pessoas lá fora? Será? Lembra que eu falei no último sermão? Nós somos um missionário. Ellen White fala que quando nós descemos as águas, já saímos missionários. Já saímos missionários. Lembra que nós falamos? Você se considera missionário? Você se considera profeta? Todos nós somos. Todos nós somos. Mas que tipo de profeta nós somos? Aqueles que vão sentar e esperar Jesus voltar aqui no banco? Ou aquele que vai sair e pregar para as pessoas? Irmãos, é só olhar as fileiras. É só olhar como que está. Hoje foi falado no treinamento. Me lembra Antônio e Cássia, que estavam lá, Wilma, Salete. Se cada pessoa trouxer 4 visitas, foram 4, né? Se cada pessoa trouxer pelo menos 4 visitas na semana do Calvário, como que vai estar essa igreja? Irmãos, essa é a semente que temos que plantar no mundo. Foi 2, né, irmão? 2 pessoas. Se nós vamos colocar aqui por cima 40, são 80 visitas. Sabe onde nós vamos estar? Lá em cima. No andar de cima, sabe por quê? Lembra que o Leonardo falou no treinamento? Se encher essa igreja, a gente faz transmissão ao vivo lá para cima. Sabe o que vai estar nesse banco? Não é nós. São essas 80 pessoas que vão ter que estar aqui. A semente que vai ser plantada. Ele falou de 10 pessoas batizadas no distrito. O pastor Leonardo, lá atrás, falou: lá no Romano que era 25. Você vai entender, irmãos? Irmãos, não é impossível. Sabe o que não é impossível? O livro de Jonas me mostrou. Uma cidade com 120.000 pessoas se converteram. No Romano, será que se eu falar de Jesus para 10 e uma se converter, é impossível? Eu tive o privilégio essa semana de levar uma Bíblia e uma meditação para uma família. Quando eu dei, eu quase chorei, irmãos. Eu cheguei em casa para a minha esposa. Porque eu peguei a que a gente tinha embrulhado e eu cheguei e vim trazer um presente para vocês. Cadê a queijo que a gente está trabalhando e tal? E aí tá bom. Aí eu peguei e dei. Aí a família tá lá tirando. Aí a esposa tentando lá rasgar o durex. O marido, puxa logo assim. Eu falei, rasga isso aí. Joga fora. É o que de dentro que importa. Quando eles pegaram, irmãos, aí um pegou a meditação, o outro pegou a Bíblia e ficou assim, ó. Qual você quer? Qual que você quer? Gente, feliz. Eu falei assim, não é para quem quer um ou outro. Isso aqui é para os dois. Isso aqui é para os dois. Eu falei, isso daqui, vocês vão todo dia ler um. Isso aqui não é um livro para você passar páginas e páginas. Todo dia você vai ler uma meditação. E o outro, filho, você vai examinar. E aí pede para o Papai do Céu só te abençoar, filho. Mas estou à disposição. Irmãos, vamos nos colocar à disposição. Que tipo de profeta nós somos? Que tipo de pessoa eu sou? Daqui 1 mês e meio nós vamos ter a Semana do Calvário. Irmãos,
descer as águas em consequência. É o Espírito Santo que faz a obra. Do capítulo 10, do versículo 44 ao 48, nós vemos que é o poder do Espírito Santo. Não foi Pedro, foi o Espírito Santo. Pedro só foi instrumento. Seja instrumento, irmãos. Seja instrumento. E aquele instrumento, para aquelas pessoas quando ouvir, se possível, deixa que elas fiquem com a vontade aqui dentro. Nós temos que ser nos últimos dias missionários de verdade. Porque a mensagem de Apocalipse, onde fala dos 3 anjos, esses 3 anjos é eu, Érica, Pamela, Cássia, cada um de vocês. Esses são os anjos do Senhor nos dias de hoje. Que possamos, irmãos, meditar nessa palavra. Por mais que nós temos um final feliz com os povos que receberam o Evangelho, infelizmente tem 2 pessoas que tiveram 2 posições diferentes. Uma se alegrou, a outra se entristeceu e ficou emburrada. E o próprio Deus chegou a falar assim: o porquê você está irado. Eu vou pedir pro Ícaro, vou chamar as meninas que também puderem cantar. Vou pedir para que coloque novamente aquele hino, irmão, para que Deus fortaleça a nossa igreja, para que cada um cante com espírito e verdade, que coloque o seu coração. Enquanto o louvor estiver cantando também, medite na sua vida, irmão, medite na sua postura que você está sendo como cristão. Se você vê que de alguma forma você está sendo falho, irmão, peça misericórdia a Deus e deixa somente Ele agir na sua vida. No final a gente faz uma oração. Igreja, ó, bendito.
preparados, irmãos, para quando Cristo voltar. Que possamos não estar com esses bancos vazios, mas que possamos ter ido levar o Evangelho para as pessoas lá fora. Que possamos ser missionários de verdade, irmãos. Isso não é um departamento que está falando. É uma pessoa que ultimamente isso aqui está mudando a vida dele. Glória a Deus. Amém. Eu falo muito com a minha esposa assim, ó. Quanto mais você está tendo contato com isso, mais isso está te mudando. A palavra de Deus, ela nos molda, irmãos. Permita que as pessoas lá fora também sejam moldadas pelo Espírito Santo. Um dia eu e você que se encontra aqui foi moldado por Deus. E por que as pessoas lá fora não têm? Se olharmos para dentro dos nossos lares, dos nossos familiares, tem pessoas que amamos, que nós queremos que estejam aqui. Mas o que eu estou fazendo para elas que estejam aqui? Eu tenho um sonho que minha mãe esteja aqui. Amém. Ele seja louvado. É uma luta, irmãos. Uma luta. Um dos nossos sonhos foi realizado. Minha sogra. Tem mais. Mas a minha mãe é uma. E pouco a pouco, eu creio que Deus ele vai trabalhar. E eu creio que cada um também tem. Tem pessoa na sua família que está fora da igreja. Tem pessoa que você almeja que tem que estar aqui, irmãos. Eu não falo como um líder de um ministério que faz parte de levar o Evangelho. Não. Eu estou falando de um cristão, irmãos, que está permitindo que Deus trabalhe na vida dele. De uma pessoa que olha para cada um de nós. Como a Adriana falou, nós temos um irmão que pediu oração. Que nós oramos, irmãos. Que nós possamos pedir, que nem esse hino falou, para que Deus vivifique, fortaleça a igreja dele. Amém. A mensagem de Laodiceia é uma mensagem específica para nós. Sabe o que é específica para nós? Porque essa igreja é a menina dos olhos de Deus. É ela que vai proclamar o Evangelho para as pessoas. Aquela parte das pessoas que estão faltando ser completa, é eu e você que tem que levar para elas, irmãos. Mas que nós não nos arrependemos de fazer isso. Mas que nós possamos sentir orgulho. Que nós possamos permitir que Deus habite no nosso coração. Vamos orar. Amado Deus, Pai querido, te agradecemos, Senhor. Primeiramente pela oportunidade que estamos tendo de estar aqui na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Obrigado mais uma vez por permitir, Senhor, que eu pisasse aqui no lugar santo, Pai. Não sou digno de estar aqui e muito menos de estar à frente levando a palavra para os meus irmãos. Mas eu sei que aqui só é o corpo, porque é o Senhor que estava conduzindo tudo, Senhor. Pai querido, essa é a minha oração de sempre, Pai. Que o Senhor arranque de dentro de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Arranque, Senhor, de dentro de nós tudo aquilo, Pai, que atrapalha que nós possamos ser verdadeiramente cristãos. Tudo aquilo que atrapalha, Senhor, que eu possa, juntamente com meus irmãos, ir lá fora falar do Teu amor para as pessoas. Pai, muitas vezes nós somos rebeldes, muitas vezes nós negamos o Teu chamado. Mas eu peço, Senhor, se for necessário, faça como o Senhor fez com Jonas, que nós possamos sentir que é o Senhor que está no controle, para que nós possamos ir até ali, o capítulo 3 de Jonas, aonde nós se colocamos em Tuas mãos, pregamos o Teu Evangelho, para que as pessoas se arrependam, Senhor. E aí tá bom, que nós possamos fazer o capítulo 4, onde infelizmente o nosso irmão, ele ficou com raiva, se entristeceu. Mas o Senhor é um Deus amoroso, misericordioso, e teve misericórdia dele, porque o Senhor também o reprimiu, deu uma lição, deu uma chamada nele, que não é da forma que ele tinha que fazer, e sim da vontade do Senhor. Pai, continue habitando no nosso coração. Continue nos batizando com o Teu Espírito Santo, Senhor, a todos os dias, para que, como foi aqui em Atos 10, no final
do capítulo ali, onde vemos que Pedro falava e o teu Espírito Santo desceu sobre todas aquelas pessoas, e as pessoas se maravilhavam com o que Pedro falava sobre o Senhor, sobre os teus feitos, sobre o teu amor, Pai. Pessoas se renderam. Não há méritos em Pedro, porque Pedro, Senhor, só foi instrumento usado em tuas mãos. O mérito foi do Espírito Santo, onde fez a semente germinar, Pai, no coração de cada um. Mas o Senhor precisa, Pai, dos trabalhadores, porque a tua palavra fala que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, Pai. Mas que dentro desses poucos estejam eu e meus irmãos que aqui estão presentes, e aqueles que não puderam vir essa noite, Pai. Senhor, continue habitando em nosso coração, continue fortalecendo a tua igreja, vivifique dentro de nós esse amor todos os dias. Abençoe, Pai, a cada um aqui presente. Coloque os teus anjos nesse momento, conduzindo cada um até o seu lar. Os livre de todo o mal, de todo o perigo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos.